vivo no Instagram, já entramos também ao vivo no Facebook, como a gente já tinha programado aí, 9 horas da noite. Não é que já tem gente entrando aí? Vamos entrando, vamos dizendo aí se estão ouvindo bem. Estou vendo aí que o Thiago está entrando, o Pedro também está entrando, está dando oi aí, o Thiago também, Leonil está entrando, show de bola, o Pedro está dizendo e aí. Galera do Facebook também pode começar a se manifestar. A galera do Instagram sempre entra antes. Eu sei se o Instagram é mais ligado, essas coisas de live e tal, mas a galera do Instagram já sempre entra com mais peso, já dando seus joinhas aí. Mas a galera do Facebook também pode começar a chegar. A live hoje sobre jornalismo, conforme eu tinha marcado com a galera, 9 horas da noite, para a gente não ficar uma semana sem live. Afinal de contas, a gente tem live toda semana. Rudy Landucci está entrando. Que presença extraordinária, um dos maiores e melhores e mais engraçados comediantes e imitadores do Brasil. Quem não segue esse cara não sabe o que está perdendo de dar boas risadas. O cara imita todo mundo, velho. Todo mundo ele imita. E aí, Rudão? João Marcelo está entrando, Fuca Soares também. João Marcelo e aí, Gustavo, boa noite. A Lolinha está entrando aqui também. Romário, né? O Leandro Aguaidas entrou. A Jennifer entrou também aí. Aqui a Camila Malaquias, boa noite, aqui pelo Facebook, tudo certo? Tudo certo, galera, vamos lá, vamos começar essa live direto de Porto Alegre. Estamos aqui em Porto Alegre. Para quem não sabe, eu estou em Porto Alegre desde a última quarta-feira, quando eu fui enviado para cá, né, pelos canais Fox Sports, para cobrir a dupla Grenal, que afinal de contas tem Libertadores da América, tem Campeonato Gaúcho enrolando as fases finais. O Wagner Martins, para quem não sabe, tá machucado, né? O Wagner é o repórter oficial aqui de Porto Alegre, mas o Wagner tá machucado e aí eu fui enviado para cá e vou ficar aqui até pelo menos o jogo do Inter contra a equipe do River Plate no dia 3 de abril. Então tem mais 2 semanas pela frente aqui em Porto Alegre, mas show de bola. A gente vai ficando por aqui, vamos fazendo essa live. Hoje eu quero falar sobre uma pergunta que muita gente me faz, né? Ao longo dessas lives e dessas dicas que eu vou dando de jornalismo, a galera vai fazendo muitas perguntas. A galera do Face está travada aqui, ou é eu que estou comendo bola aqui, ninguém está me dando oi? A galera do Facebook pode começar. Só a Camila aqui me deu oi aqui e tal. Eu sou carente, gente. Vocês têm que me dar um oizinho aqui para eu saber que vocês estão aqui me acompanhando. Ó, que nem faz a galera do Instagram aqui. A galera do Instagram comparece bastante. Mas vamos lá. Muita gente me pergunta nessas dicas que eu dou aí, nesse papo que a gente tem de jornalismo, a respeito de outras línguas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, cobertura internacional, um pouquinho de outras línguas, o quanto que isso é fundamental. E no final, obviamente, né, que na parte final aí, eu vou abrir também para perguntas e respostas, vocês vão poder fazer algumas perguntas. Agora sim, a galera do Facebook está se manifestando. O Gabriel Vanim, boa noite, Gustavo. Maurício Paiva, boa noite. O Gaudier está dando boa noite também. Deixa eu ver quem mais aqui. Felipe Braga. Opa, então beleza. Assim eu fico um pouco mais tranquilo, que eu sei que vocês estão aí comigo, né? A Carol tá enviando aqui uma solicitação para participar ao vivo, né? A Carol quer participar com a gente aí. Vambora, Carol. João Marcelo, eu já me aprofundo na profissão, começo amanhã o curso de radialista. Pô, show de bola. O João Marcelo está começando aí, está se especializando. É isso aí, tem que cada vez se especializar mais. Mas aí muita gente vem e me pergunta assim, Gustavo, falar outra língua é fundamental no jornalismo? Falar outra língua é fundamental no jornalismo? Deixa eu só dar oi aqui, João Souza, Felipe Braga, Gustavo Alecrim, que eu pedi para a galera dar oi, a galera deu oi em peso, né? Então a galera vem e pergunta assim, Gustavo, falar outra língua é fundamental dentro do jornalismo? Cara, e aí a resposta que eu costumo dar é a seguinte, hoje eu vou me aprofundar um pouquinho, tá? A resposta que eu costumo dar é o seguinte, tudo que você souber a mais, tudo que você tiver a mais de conhecimento que agregue na sua profissão, obviamente vai te ajudar. Então, obviamente que se você falar uma outra língua, isso vai te ajudar bastante a você desenvolver a sua profissão, tá? E aí, no que exatamente que a outra língua pode te ajudar? Quando a gente vai fazer uma cobertura internacional, e aí não importa se a cobertura é no Brasil, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Esse ano nós temos Copa América, tá? A Copa América é um evento internacional, embora ela esteja sendo realizada no Brasil. A Copa do Mundo de 2014, ela foi um evento internacional, embora ela tenha sido sediada no Brasil.
As Olimpíadas do Rio 2016 é uma cobertura internacional, embora tenha sido sediado no Brasil. Então, uma cobertura internacional, seja no Brasil ou não, você vai lidar, obviamente, com outras pessoas de outras nacionalidades, de outras línguas, de outras culturas, enfim, você vai ter contato com muita gente. E claro que se você falar uma outra língua, se você souber a outra língua que seja, não só o inglês, mas se você souber um espanhol, se você souber um francês, se você souber falar italiano, você vai desenvolver muito mais aquele seu trabalho do que se você só falar português. Você não vai ficar limitado apenas ao português. Então, obviamente que falar outra língua é algo que sempre ajuda e ajuda muito o jornalista. Gustavo, mas eu não falo outra língua. Eu não vou conseguir trabalhar com jornalismo? Cara, vai. De repente você vai conseguir. Eu já falei aqui diversas vezes. Eu falo o inglês talvez médio avançado, eu não sou assim o cara que tem aquele inglês maravilhoso, né? Eu talvez saiba muito pouco de gramática, eu quase não sei, mas eu consigo, por exemplo, fazer uma entrevista em inglês, mas é o básico. E eu falo também um pouco de espanhol. E deu. Tá? Eu não sou nenhum grande conhecedor de línguas. Eu conheço gente que fala inglês, francês, italiano, alemão. Né? Tem uma galera que tem muita facilidade em língua. Eu não tenho essa facilidade em língua. Eu sempre penei para aprender línguas, tá? Mas sempre trabalhei. Sempre fiz minhas coberturas internacionais. Passei um mês em Paris, em Roland Garros, sem falar uma palavra de francês, com o meu inglês ali, né? Aquele inglês que eu falo para vocês meio básico. Inclusive, meu cinegrafista, na época em Roland Garros, ele era francês, né? A Band contratou um cinegrafista francês, lá um freelancer e tal, e eu tinha que me comunicar com o cara. Me comunicava. Fiquei um mês lá com o cara, pedindo imagem e fazendo. Fiquei amigo dele, falo com ele até hoje, obviamente sempre em inglês, porque eu não falo nem uma palavra em francês, né? Até na época aprendi algumas coisas lá em Roland Garros, mas enfim. Fui para Indianápolis durante 3 anos consecutivos, também, como eu falei, sem falar o inglês fluente, mas falando ali o meu inglês, como eu falo, médio avançado, né, talvez, mas fiz as minhas coberturas, né, consigo fazer uma entrevista. Agora, se você conseguir se especializar na língua, obviamente que você vai ter uma facilidade maior. E obviamente que se você souber o inglês, que é a principal língua, e você souber alguma outra língua que não seja só o inglês, mas espanhol, como eu falei, o francês ajuda muito e tal, obviamente que você vai ficar sempre no top 10, top 5, quiçá top 1, para ser escolhido para uma cobertura internacional, né? Porque como é que vão mandar um cara para uma cobertura internacional que o cara não sabe falar uma palavra para se comunicar com outra pessoa? Não vai intérprete, tá, gente? Quem acha que o jornalista anda na rua com o intérprete do lado, tá enganado, tá? Não anda. Não tem isso. Você tem que se virar, né? E aí, claro que se você tiver uma facilidade com outra língua, você vai estar sempre à frente daqueles que não falam. Quer dizer que você não vai conseguir trabalhar se você não tiver inglês, se você não tiver espanhol? Não, de repente você até vai conseguir trabalhar. De repente você vai conseguir fazer os jogos mais nacionais, você vai conseguir fazer grandes finais dentro do Brasil, a final do Campeonato Brasileiro, a final da Copa do Brasil, vai entrevistar os atletas brasileiros, vai conseguir trabalhar. Não estou dizendo que você não vai. Conheço muita gente que está aí perpetuando na profissão, perpetuando bastante, sem falar outra língua, o cara consegue. Mas se você tiver uma outra língua, né, você vai conseguir estar à frente dos outros. Ah, Gustavo, então o que eu devo fazer agora? Eu devo parar tudo que eu estou fazendo, o jornalismo, para a faculdade, para aprender as técnicas e vou só aprender outra língua? Acho que não, né? Você não consegue tomar banho e escovar os dentes ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que qual é a medida? Vai aprendendo jornalismo, vai aprendendo as técnicas, vai se especializando e vai aprendendo outra língua paralelamente. Você não precisa ter uma coisa para abandonar a outra, né? Você pode ir começando a aprender as técnicas de jornalismo, de repente começar a buscar um emprego. Quando eu comecei a trabalhar, com 21, 22 anos, cara, não falava uma palavra em inglês. Formava uma frase, tinha uma ideia, mas não falava. E o que eu fiz? Arrumei meu emprego, fui lá, trabalhei, aprendi as técnicas, especializei, e ao mesmo tempo fui fazendo curso de inglês, fui tentando me especializar, fazendo aulas particulares e tal. Ah, Gustavo, mas eu não tenho dinheiro para trabalhar e arrumar um estágio, pagar a faculdade, fazer um curso de inglês. Bom,
Então, você tenta, quando você for lá ver um seriado, aí eu tô dando dicas aqui de professores de inglês, tá? Quando vocês forem lá ver um seriado, assiste inglês, tenta começar a ver uma palavrinha ou outra, aprenda as técnicas de jornalismo, arruma um emprego legal, um emprego bom, e aí começa a fazer um inglês paralelo a isso, né? Um inglês que você consiga levar aí, que não seja tão caro, enfim. Né? Eu acho que você não precisa parar com a sua vida, simplesmente parar o que você está fazendo e abandonar tudo para aprender inglês ou para aprender espanhol, para aprender outra língua. Você pode ir levando a sua profissão, aprendendo as técnicas e tal, e aí começar também a aprender aí o inglês paralelo. Gente, vocês podem eu vou falar mais sobre isso, obviamente, mas vocês podem ir mandando pergunta, tá? Porque depois no final eu vou responder aqui as perguntas, tá? O João Souza até tá perguntando, bom, depois eu vou responder as perguntas, por que eu saí da Band, o Robson Oliveira perguntando se eu tô na Fox, depois eu vou responder todas essas perguntas aqui, tá? Depois, até estou me mandando agora aqui pautas aqui pelo celular e vou até revelar aqui. Mas, enfim, nós estamos falando aqui sobre as línguas. Então, assim, ó, tudo que você souber a mais, se você conseguir desenvolver, souber uma outra língua, obviamente que vai te ajudar a fazer uma entrevista, tá? E aí, por exemplo, nas coberturas internacionais, tá? Obviamente que quando você for para uma cobertura internacional, é imprescindível que você saiba outra língua. Quando eu falo que, às vezes as pessoas me perguntam, mas eu consigo trabalhar sem outra língua? Eu digo, consegue. Você consegue trabalhar. Mas, obviamente, que você vai trabalhar aqui dentro do nosso sertão, né? Dentro do nosso Brasilzão, aqui e tal. Vai fazer uma cobertura ou outra. Quando você vai para uma cobertura internacional, você tem que saber outra língua. Tá? Se você quer, se você almeja fazer uma Copa do Mundo, fazer uma Olimpíada, fazer uma Champions League, né? Você vai ter que falar outra língua, gente. O Cristiano Ronaldo fala português, mas ele não vai ser o melhor do mundo para a vida inteira. O Messi é o melhor do mundo, mas ele não vai ser, fala espanhol, mas ele não vai ser o melhor do mundo para a vida inteira. Vai chegar uma hora lá que o melhor do mundo, sei lá, vai ser o inglês, vai ser um britânico, vai ser um alemão, né? Ou voltar a ser um brasileiro, né? Poderia. Mas, enfim, se você almeja fazer tudo isso, obviamente que você tem, você vai ter que aprender aí a fazer outra língua, a aprender outra língua, a entrevistar pessoas de outra língua. Vai precisar ser um expert no inglês, saber a gramática, da onde vem tal coisa, da onde vem isso, da onde vem aquilo. Não. De repente você não vai precisar saber tudo isso. Mas saber formular pergunta, saber entender uma resposta, saber fazer uma tradução, eu acho que isso é fundamental para que você consiga exercer uma profissão, fazer uma cobertura internacional. Tá? Porque como é que é uma cobertura internacional? Eu até vou trazer aqui em alguma live, de repente, um especialista também junto comigo para falar sobre isso, alguém que já participou, e já tem alguns candidatos em mente para a gente falar sobre coberturas internacionais. Cara, você chega lá primeiro, né? Obviamente, você está num país estrangeiro, você tem que viver lá, você tem que andar na rua, você tem que aprender onde comer, você tem que aprender a fazer a comida. Mas não só isso, você tem que entrevistar as pessoas, né? Como é que você vai fazer, por exemplo, uma cobertura de NBA se você não sabe falar inglês, né? Então, fica uma coisa bastante complicada. Aí você tem que chegar lá e entrevistar o LeBron James, né? Como é que você vai fazer isso se você não sabe falar inglês? Então, a sua cobertura vai ficar completamente prejudicada, né? Então, assim, se você quer chegar num outro nível de jornalismo, a ponto de fazer as grandes coberturas, você vai ter que aprender outra língua, sim. Mas não precisa parar a sua vida para aprender outra língua. Você pode ir levando a sua carreira de jornalista, né? E aprendendo outra língua na sequência. Então, uma pergunta que muita gente me faz, acho que eu queria esclarecer, isso para as pessoas, porque é uma pergunta que constantemente me fazem, tá? E aí eu achei legal eu vim aqui esclarecer. A galera do Instagram tá mandando pergunta, eu vou responder a galera do Face que tá aqui, ó, já mandando algumas perguntas aqui, ó. Lá atrás, o pessoal tinha perguntado por que eu saí da Band. A live não é sobre isso, tá? Deixa eu ver quem é que perguntou aqui. A Camila foi a primeira a entrar, voltei demais aqui, rapaz. Aqui, ó, o João Souza perguntou, a live não é sobre isso, tá? Por que eu saí, por que eu fiquei na Band? Mas eu saí da Band, João, porque o pessoal não me quis mais lá. É da vida, né? Trabalhei na Band, se contar Band Porto Alegre e Band São Paulo, eu acho que eu trabalhei quase 13 ou 14 anos na Band, tá? Então foi muito tempo na Band, chegou um ponto onde o pessoal disse assim, Gustavo, vai viver a tua vida aí
que a gente vai viver a nossa aqui. E aí eu fui para as outras emissoras. E aí respondo a pergunta aqui do Robson Oliveira, que pergunta se eu estou na Fox. Sim, eu estou na Fox, sim, trabalhando nos canais Fox Sports, inclusive pela Fox, que eu estou aqui em Porto Alegre. O Felipe Silva está perguntando, Gustavo, você é gremista ou colorado? Grande pergunta, hein, Felipe? Sabe que essa pergunta já me foi feita, deixa eu ver, umas 7.889 vezes só essa semana. Cara, essa pergunta eu não respondo, tá? Quem sabe, sabe meu time, quem não sabe, não sabe. Eu não vou falar publicamente, porque, por exemplo, tá? Olha só, olha como a coisa é complicada. E aí vem toda aquela questão, já falei aqui diversas vezes nas lives, né? Ah, você fala, qual é o problema de falar o time? Tem problema, o jornalista consegue falar o time, não falar o time e tal. Deixa eu só antes, faz muito tempo que o Instagram, a galera do Instagram tá aqui na mesma batida aqui, mesmo número. Será que tá travado o Instagram? Se tá travado o Instagram, a galera me avisa. Se não tá, mandem perguntas aqui, ou pelo menos vocês estão me vendo, porque tá muito tempo com o mesmo número aí. Normalmente oscila, vai para cima, vai para baixo, fica mais e tal. Tá muito tempo parado, tenho medo que o Instagram esteja travado aqui, a gente esteja só pelo Facebook. Mas enfim, tá? Não falo o meu time, e aí você vê o problema por quê. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo a cobertura da estátua lá do Renato, né? Vai que eu assumo, vai ser lá, o Gustavo é colorado, pronto. Aí, pô, tô lá na estátua do Renato, fazendo a cobertura do Renato, e aí, né? Aí tá lá 8 mil gremistas, eu tô perto dos caras lá. Aí, digamos que eu assumo, não, eu sou gremista e tal, né? Aí amanhã, por exemplo, eu vou estar em Inter e Novo Hamburgo no Beira-Rio. Vou estar lá no meio dos colorados. É uma coisa complicada. Para repórter é muito complicado. Eu não falo meu time pronto, tá? É uma coisa que eu tenho para mim, eu não falo mesmo. O Gabriel Tazinasso, fala, Gustavo, como controlar a dicção da voz em jogos do estúdio ou não no estádio? Como controlar a dicção da voz em jogos do estúdio e não no estádio do jogo? Vamos lá. Eu acho que eu entendi a pergunta do Gabriel, espero que eu tenha entendido, tá? Mas vamos no. Eu acho que o Instagram tá travado mesmo, hein? Acho que o Instagram tá travado, tá muito tempo na mesma figurinha aqui o Instagram, cara. Não sei se eu encerro e começo de novo, mas enfim. Vamos encerrar e começar de novo aqui no Instagram para ver se a galera volta. Vamos tentar aqui, ó. Vamos encerrar aqui. Desculpa a galera do Face, já volto aí, tá? Vamos compartilhar aqui no Instagram e vamos voltar aqui ao vivo no Instagram de novo, que eu acho que tinha alguma coisa errada aqui. Vamos ver de novo aqui. Galera, se estava no Instagram, a galera volta, não tem problema nenhum. Eu acho que eu entendi a pergunta do Gabriel. O Gabriel quer saber sobre como controlar a dicção da voz, tá? Em jogos de estúdio e tal. Gabriel, acho que a melhor maneira de você controlar a sua dicção, e aí, claro que uma fonoaudióloga pode falar muito melhor do que eu, tá? Mas uma boa maneira de você controlar a sua dicção é tentando não falar mais rápido do que a sua boca pode articular as palavras, tá? Às vezes, quando a gente tenta falar muito rápido, a gente tende a comer algumas palavras, e isso não é bom, tá? Então, assim, ó, tente articular as palavras de uma maneira com que fique confortável para você, tá? E aí você consegue controlar melhor a sua dicção. É claro que existem exercícios, tá? Para isso, fonoaudiólogas, elas trazem exercícios aí de dicção, trazem exercícios para articulação, né, para você articular muito bem as palavras, mas se você tentar não falar tão rápido, você consegue articular as palavras de uma maneira que fique agradável para você e você consegue controlar a sua dicção melhor, tá? Espero que eu tenha entendido a sua pergunta. Foi bom ter reiniciado aqui no Instagram, que a galera voltou com tudo e voltou fazendo pergunta. Daqui a pouco eu respondo aí a galera do Instagram, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. João Marcelo, Gustavo, você poderia me ajudar com os e-mails das emissoras para que eu possa enviar minhas matérias? Talvez possa, João Marcelo, talvez eu possa, não sei, tá? O Douglas Gardavaz está perguntando, você trabalharia na Globo? Olha, Douglas, talvez, eu acho que eu trabalharia na Globo, sim, se a Globo me fizesse uma proposta interessante de emprego, me fizesse uma proposta, não sei, com algo interessante para minha vida, mas por enquanto eu estou muito bem na Fox, tá? Estou desenvolvendo meu trabalho muito bem, adoro trabalhar onde eu trabalho, adoro as coisas que eu faço na Fox, acho muito legal a maneira com que a Fox ela lida com o esporte, tá? De maneira sempre ao vivo, é uma emissora que, se vocês forem prestar atenção, ela dá muita
ela dá muito espaço para outros times, tá? Tanto que eu estou aqui em Porto Alegre fazendo aqui o trabalho da dupla Grenal, não é toda emissora que faz isso, tá? Mas enfim, a live é sobre jornalismo esportivo, tá? Gustavo, como é para você trabalhar na Fox? Acho que a pergunta do Rafa Amaral aqui, acho que eu acabei de responder. Adoro trabalhar na Fox, adoro fazer o que eu faço e adoro o sistema como a Fox ela conduz o esporte. Gosto muito, tá? Matheus Seden, mora em BH, acha que é necessário mudar para Rio, São Paulo ou outro grande centro para ter um mercado de trabalho maior? Não necessariamente, Matheus, não necessariamente. Cara, em BH você tem dois timaços aí, né? Dois times muito grandes que fazem, que estão sempre disputando coisas grandes, Libertadores, Copa do Brasil. Então, de repente, você não precisa ir para um grande centro para você trilhar aí a sua carreira. Você pode fazer coisas grandes, né? Aqui mesmo em Porto Alegre, por exemplo, tá? Tem repórter aqui que já viajou muito, né? Com o Inter, com o Grêmio. Tem gente que já foi para o Japão com o Inter. Tem gente que já foi agora com o Grêmio para o Mundial, final de Libertadores, final de Copa do Brasil, enfim. Você pode fazer grandes jogos e grandes trabalhos. Obviamente que as emissoras onde elas têm a sua matriz, que no caso é São Paulo e Rio de Janeiro, que tem a maioria, né, das monopólio aí das emissoras onde elas têm a sua matriz, os jornalistas da matriz tendem a fazer os grandes eventos. Mas, cara, eu conheço gente que já foi, por exemplo, a Band é em São Paulo, e o Sandro Gama, que é um repórter do Rio, que não é onde fica a matriz da Band, foi para várias Copas do Mundo aí pela Band, né? E ele não é da matriz, né? Embora do Rio de Janeiro, mas não é da matriz e foi, né? Eu mesmo estando em Porto Alegre, uma vez já quase fui para uma Copa, né? Então, assim, cara, às vezes você não precisa sair de onde você está para você trilhar o seu caminho. Se você mostrar um bom trabalho, se você mostrar para a nave mãe que a gente fala, né? Que você pode desenvolver, que você pode agregar numa grande cobertura, então aí você pode trilhar o seu caminho. Tem pessoas aqui das filiadas de Porto Alegre, da Globo e tal, a RBS, que foram para a Olimpíada do Rio de Janeiro, que tiveram na Copa do Mundo. Enfim, você pode fazer grandes coisas, ainda mais em BH, cara. Pô, BH é uma baita cidade, dois grandes times. Pô, olha aí o Cruzeiro e o Atlético, você pode fazer coisas grandes aí. Se destaque bem, né? Mostre que você é capaz, que você consegue. Murilo Ciotti, Gustavo, o que faz em uma assessoria de imprensa? Uma boa pergunta, Murilo. É uma boa pergunta, é uma pergunta que dificilmente me fazem aqui sobre assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa é o seguinte, cara. Assessoria de imprensa, como o próprio nome já diz, ela serve para assessorar a imprensa. Ela é uma contratada de alguma entidade, tá? Seja ela clube de futebol ou não, né? O governo do estado tem assessoria de imprensa, grandes empresas têm assessoria de imprensa. Se você pegar aí a Coca-Cola, a Gerdau, enfim, todas as grandes emissoras, todas as grandes empresas, elas têm uma área de assessoria de imprensa, e os clubes de futebol também têm assessoria de imprensa. O que a assessoria de imprensa faz? A assessoria de imprensa, ela facilita, vou colocar entre aspas, que nem sempre é assim, mas ela facilita o trabalho da imprensa perante aquela entidade, clube de futebol ou não. Vou falar aqui de clube de futebol, porque o nosso métier aqui é jornalismo esportivo, né? Mas então o que a assessoria de imprensa faz? Através da assessoria de imprensa, você pode, por exemplo, marcar uma entrevista, você pode pedir um jogador individualmente para você fazer lá uma entrevista. A assessoria de imprensa, ela divulga o horário de treinos, ela divulga como vai ser a semana do clube, ela divulga em que avião o clube vai estar numa viagem, enfim, ela assessora, ela dá números para a imprensa, quanto tempo o cara ficou fora do time, quantos gols ele fez, ela passa algumas informações que às vezes você não precisa sair por aí procurando, porque a assessoria de imprensa já tem tudo isso, então ela passa, ela assessora a imprensa, como o próprio nome diz, né? Então, eu tenho grandes amigos assessores de imprensa, né? Tanto o assessor de imprensa do Inter, o Gabriel Cardoso, aliás, do Inter todos, o Gabriel Cardoso, o Rafael Antoniucci, Rodrigo Weber, que teve por lá muito tempo, né? No Grêmio, o João Paulo Fontoura, e todos os assessores aí de São Paulo também, né? No São Paulo tem o Juca, o Felipe, o Mionzinho, que a gente fala lá no Palmeiras, tem um outro Felipe também, no Corinthians tem o Denis, enfim, todos os assessores de imprensa, mas os de Porto Alegre são muito meus amigos, tá? Eu posso falar deles com propriedade, como Gabriel Cardoso, Rafael Antoniucci e João Paulo Fontoura são muito meus amigos pessoais, inclusive. Então, o trabalho deles é assessorar a imprensa, cara. Eles passam informações para a imprensa
Obviamente que eles não vão passar informações confidenciais dos clubes, porque eles trabalham para os clubes, mas eles passam, por exemplo, esses dias eu precisava, lá no Inter, de quanto, como eu cheguei aqui durante a semana e tal, fui fazer um jogo do Inter, eu fui perguntar para a assessoria, por exemplo, quantos jogos o Nico Lopes estava fora e quantos gols ele tinha pelo Inter, para saber a importância exatamente dele, e a assessoria de imprensa me passou todos esses números. Quando eu preciso saber se um treino é aberto ou fechado, eu ligo para a assessoria de imprensa. Digamos que amanhã eu queira entrevistar, sei lá, o presidente do Grêmio. Eu vou ligar para a assessoria do Grêmio e vou solicitar essa entrevista com o presidente do Grêmio. Eles vão marcar, vão falar com o presidente, vão marcar um dia, uma hora, vão me responder, enfim. Assessora e ajuda a imprensa. É muito legal o trabalho da assessoria de imprensa, é jornalismo, tá? Muita gente acha que assessor de imprensa, o que o assessor de imprensa faz não é jornalismo, mas é jornalismo, porque às vezes ele tem que levantar números, dados e passar para a imprensa. Então é um trabalho muito legal e é um campo aí onde muita gente se acha, se emprega e desenvolve a profissão. Tá bem? Guga Lacerda, tem alguma indicação de faculdade de jornalismo? Guga, o que eu sempre falo aqui é o seguinte, tá? Não é a faculdade que faz o aluno, mas o aluno que faz a faculdade. Não adianta eu vir aqui te indicar muitas faculdades, e até nem saberia te indicar, tá? Porque para mim acho que todas devem ser boas e qualificadas para isso. Mas e você ir lá e você ser um vagabundo na faculdade. Você pode estar na pior faculdade, mas se você se empenhar, você consegue desenvolver a sua carreira. Então, não vai muito pela faculdade. Faça uma faculdade, cara. Faça uma faculdade. E aí você, se empenhando, você consegue desenvolver aí. Alcimar Santana, cara, sou seu fã, fazendo sempre um trabalho incrível. Obrigado. O Daniel Anjos. O pouco do inglês que sei, aprendi vendo séries legendadas. Ajuda bastante na questão de conversação, expressão, etc. Eu indicaria, Daniel, a tirar a legenda, tá? Não se aprende inglês com legenda nas séries ou nos filmes, tá? É um erro achar que você está aprendendo. Tira, pelo menos essa. Eu não sou professor de inglês, tá? Longe de mim ser professor de inglês, tá? Mas o que eu vejo os professores de inglês falarem é que não se aprende inglês com legenda. Tira a legenda e ouve. Porque o que os professores de inglês falam, a maioria deles, tá? Ou pelo menos as novas correntes. Tem um cara que eu gosto muito chamado Mairo Vergara. O que o Mairo Vergara fala? Ele fala o seguinte, como é que uma criança aprende? Como é que uma criança aprende a falar português, no caso? Ela está ali sentada, ela está ouvindo a gente falar. Ela não está preocupada com a gramática, se ela está falando certo, se ela está falando plural, tanto que a criança fala, né? Eu fazei, me faz, né? A minha sobrinha fala assim, mi papá, ela fez 2 aninhos agora, então ela fala assim, ó, mi papá, ela quer comer, ela não fala nem papá, ela fala nham nham, minha nham, ela quer comer, mas ela não sabe falar ela fala minha nham, então assim, ela não está preocupada com a gramática, ela quer se comunicar. E o inglês é a mesma coisa. Se você colocar ali o negócio para ouvir, daqui a pouco aquilo vai entrando na sua mente, você começa a falar sem estar muito preocupado com gramática, com verbo to be, com não sei o que, com não sei o que lá. Você vai ouvindo e vai falando, cara. Né? Então, essa é a receita, né, que esse professor que eu gosto muito aí, chamado Mário Vergara, aplica, e eu gosto bastante dessa técnica dele aí. Quando abrirá a próxima turma do Entrando no Jogo? O Marco Ramos fala. Ô, Marco, eu acabei de fechar uma turma do Entrando no Jogo, cara. Fechada agora. Inclusive, eu tenho que mandar e-mails aí para os alunos, marcar as primeiras aulas ao vivo. A turma ficou 10 demais. Sinceramente, eu não sei quando eu vou abrir a próxima turma do Entrando no Jogo. É possível que eu abra na sequência, mas juro, não sei. Não sei, tá? Eu ainda estou com uma turma, a terceira turma ela está ainda com aulas. Eu abri agora a 4ª turma, que recém fechou as inscrições, então assim, vai acumular aí algumas aulas. Para eu abrir uma 5ª turma, eu vou ter que me organizar bem, tá? Então assim, é possível, eu estou tentando fazer essa organização, tá? Juro que eu estou tentando fazer essa organização para tentar atender todo mundo, mas é como eu sempre falo, né? Chega um determinado número de alunos que eu não consigo atender todo mundo da maneira como eu gosto de atender, então eu prefiro parar um pouco e tal. Mas é possível que eu abra, se eu conseguir me organizar,
né? Tem Fox, tem entrando no jogo. Se eu conseguir me organizar, eu consigo abrir uma turma logo, porque muita gente ficou fora, tá pedindo, né? Ah, Gustavo, não consegui fazer minha inscrição entrando no jogo, quero fazer e tal. Então, eu estou tentando me organizar com aulas e tal, para ver quando é que eu consigo fazer essas aulas para que eu consiga atender todo mundo e abrir a próxima turma logo. Mas juro que eu não sei, tá, Marco? Juro que eu não sei. A minha intenção é, primeiro, atender os alunos que se inscreveram entrando no jogo, que são meus alunos queridos, eu tenho que dar toda a atenção para eles, eu quero que eles voem, tá? Tem que fazer isso por eles. Mas a minha segunda intenção é me organizar bem e abrir mais uma turma, mas eu não sei quando nem como eu vou fazer isso. O Rafa Amaral, como é trabalhar na Fox? De novo, eu já respondi. O Guilherme Dark está perguntando. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Berton, estou fazendo meu TCC em jornalismo relacionado ao VAR. O que acha? Alguma sugestão? Cara, como é que é? Aí eu teria que entender o seu estudo, né, para dar alguma opinião. Mas, assim, o VAR está relacionado com o quê com o jornalismo? Vamos lá. A maneira com que o jornalismo tratou o VAR, como o VAR, por exemplo, influenciou nas transmissões, talvez você pode abordar por esse lado, né? Porque qual é a reclamação das pessoas em relação ao VAR? Ah, o VAR ficou chato. O VAR tá chato, tá parando lá o jogo e tal. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas com um tipo de transmissão, né? Aquela transmissão corrida. Aí vem o VAR que interrompe a transmissão. Talvez você pode abordar esse lado, né? Como é que as transmissões tiveram que se adequar ao VAR e tal. Porque fora isso, eu não sei como é que você pode abordar o VAR no caso, na questão jornalística. Eu acho que o VAR é uma questão mais ali do jogo mesmo, enfim, do que propriamente jornalismo. Mas talvez seja o caso aí para você estudar, tá? Talvez a colocação das câmeras tenha mudado, né? Talvez a figura do árbitro ali na transmissão tenha ficado mais evidenciada. Você pode abordar por esse lado. O João Marcelo, já tem resultado do estudo de caso? Ainda não, Marcelo, vou entrar em contato com você. Isso é uma promoção que o Marcelo está falando sobre meus alunos entrando no jogo. Você já narrou, o Gabriel Tazinasso está perguntando, você já narrou em rádio? Tem muita diferença para TV? Qual você prefere? Gabriel, narrei em rádio, sim, narrei, e ainda narro rádio, né? Mas, assim, sequencialmente eu narrei 7 anos no rádio, na TV Bandeirantes, 7 anos no rádio, na Rádio Bandeirantes aqui em Porto Alegre, e recentemente estava fazendo um trabalho para a Rádio Craque Neto, lá em São Paulo, né? E, obviamente, já narrei TV, você sabe porque você já fez a pergunta. A principal diferença do rádio e da TV, cara, é que no rádio, isso vocês têm que ter em mente, o narrador do rádio, ele é a estrela daquela transmissão. Então, o que o narrador do rádio tem que fazer? Ele tem que matar no peito e dizer assim, ó, aqui agora é comigo. O cara tem que prestar atenção em mim. Eu sou os olhos e eu sou a bola desse jogo. Então, você tem que fazer com que o ouvinte preste total atenção no narrador. E o narrador é o chefe daquilo ali. Ele que vai saber a hora de acionar o repórter, o comentarista, a hora que ele vai dar ritmo para o jogo, a hora que ele vai parar para chamar o tempo placar, a hora que ele vai fazer isso, a hora que ele vai ler o texto comercial, a hora que ele vai fazer aquilo. É do narrador. O narrador mata no peito e diz assim, agora é comigo. O narrador de TV, ele tem que se dar conta o seguinte, o cara que senta para ver um jogo de TV, ele está ligando a TV para ver o jogo, não para escutar o narrador. Então, a estrela é a imagem e não o narrador. E aí, a probabilidade do narrador irritar quem está ali querendo ver o jogo é muito grande. Então, o narrador de TV tem que ter esse cuidado. Ele tem uma linha muito tênue entre o ajudar a transmissão e atrapalhar a transmissão. Então, essa é a principal diferença do rádio e da TV. Resumindo em poucas palavras. No rádio, o narrador é a estrela. Na TV, a estrela é a imagem. Então, tome cuidado para não ultrapassar essa linha e não atrapalhar quem está vendo. Essas são as principais diferenças, na minha opinião, entre narrar rádio e narrar televisão. Respondendo a pergunta aqui do Facebook. Vamos ver se eu respondo mais uma aqui do Face. Josimar de Albuquerque, Tite está falando muito. Alex Herrera Cajuru, eu já estou entrando no jogo, é sensacional, show de bola, Alex. Cara, você está só começando. A turma que você entrou, o Alex é dessa turma nova. A turma que você entrou está só começando.
Edenilson Souza, fala aí da experiência de fazer reportagens ou narração de rádio e TV, quais são as diferenças? Acabei de falar, tá? André Santos, é preciso ter dom para ser narrador esportivo? André, em parte sim, tá? A narração, ela é muito do dom, não que não tenha técnicas, não que você não possa aprender, não que você não possa desenvolver. Tudo pode se aprender e desenvolver na vida, tá? Mas a narração, ela tem um quesinho de dom, sim. Ela tem um toque da coisa que o cara nasce com aquilo, sim, tá? Mas, cara, você pode aprender técnicas, você pode desenvolver, você pode aprender, você pode treinar, e aí você consegue desenvolver. Mas tem um quesinho, sim, de dom na narração. Concordo com você. Embora você não tenha dado uma opinião, você fez uma pergunta, mas eu concordo. O Renan Gomes, ainda pelo Face, para depois ir para a galera do Instagram aqui. Das profissões ligadas ao esporte, qual é a que dá mais oportunidade para iniciantes? Narrador, repórter ou apresentador? Renan, falando em linhas gerais, repórter dá mais oportunidade. Segundo lugar, apresentador e narrador, até pela questão que a gente estava falando aqui um pouco do dom e tal, ela é um pouquinho mais difícil. Porque o que acontece? Narração e apresentação, elas vão muito também da continuidade. Não sei se eu consigo me fazer entender. Quando você assiste um programa, você liga aquele programa, mais ou menos você sabe quem é o apresentador daquele programa, e se você assiste, é normalmente quem você gosta. Quando muda a apresentação daquele programa, você já fica assim, opa, já não tá com a mesma cara o programa, né? Já tá aí com outro jeitão, de repente não gosta. Por quê? Porque você estava acostumado com aquela apresentação. Narração é a mesma coisa. A gente gosta do narrador e tal, e não gosta do outro. Às vezes é por costume. Né? Quando você vai ouvindo a narração daquela pessoa e tal, aí de repente vai entrando, você vai gostando, de repente já fica comum para você e você acaba gostando depois. Tá? Então, é mais difícil mudar a narração e a apresentação. Reportagem é uma coisa que é mais, ela é mais rápida, né? Você não fica vendo aquele repórter o tempo todo. O repórter aparece, um flash aqui, um flash ali e tal. Então, as pessoas tendem a aceitar mais uma troca de repórter. Então, há mais oportunidades do repórter muito por isso. É mais difícil mudar a narração e a apresentação, mais pelo costume, tá? Mas, então, por isso a reportagem ela dá mais oportunidade. Mas não queiram só começar pela reportagem. Eu vou fazer uma live, né? Que essa nossa live já está estendida aqui, ainda não dá tempo de falar tudo que eu gostaria. Mas eu vou fazer uma live sobre começar no jornalismo, né? Porque muita gente já quer começar ali como repórter, como narrador, como apresentador e tal. E, cara, às vezes não é bem assim. Essa geração, a galera que está vindo aí de 17 anos para cima, aí até os 20 e poucos, ela quer a coisa muito rápida. Ah, eu quero ser repórter, eu quero ser narrador. Cara, tem um processo, tem uma maturação. Então, calma, tá? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Eu vou fazer uma live só sobre isso, vou marcar uma live com vocês, vou fazer uma live sobre isso. Porque a galera quer tudo muito rápido, cara. Quer tudo muito rápido. Calma, tudo tem um processo, vocês chegam lá. O Guilherme Dark, desde já agradeço, sou super fã do seu trabalho. Forte abraço, show de bola, Guilherme. O Denis Blota, Gustavo, gosto muito de futebol sul-americano. Focar nesse nicho seria um diferencial no nosso mercado ou ficamos com o futebol brasileiro? Denis, se você acha que você tem audiência para o futebol sul-americano, para falar só de futebol sul-americano, acho que é uma coisa que você pode testar. Eu não tenho essa ideia, tá? Eu acho que a galera curte mais aquilo, a galera curte mais o time que ela torce, cara. Futebol, ele tá cada vez mais segmentado, tá? A galera quer ouvir mais sobre o seu time, por isso que os portais estão cada vez mais, né, subnichando esporte e tal. E aí, como cresceu aqui a torcida por times europeus, a galera curte bastante, né? Se você falar aí do Real, do Barça, né, do futebol alemão, enfim, a galera gosta muito desse lado, porque torce muito para esses times do futebol europeu e tal. Eu não vejo a galera torcer muito para o futebol sul-americano, mas é um mercado. Daqui a pouco você pode testar, se você tiver audiência, você pode conseguir trilhar aí esse caminho. O MA.RCO, né, que é o Marcos, juntando tudo. Porque
a maioria dos jornalistas não revela o seu clube do coração, até porque eu acredito que quem está no jornalismo esportivo é porque tem paixão por esporte. Eu falei sobre isso, Marcos, sobre o time do coração logo no início da live, tá? Eu não revelo, eu acho complicado, porque assim como hoje, por exemplo, amanhã eu vou fazer o jogo, assim como ontem eu estava no Grêmio, amanhã eu vou estar no Inter. E depois, quando eu voltar para São Paulo, eu vou estar no Corinthians, e vou para o Palmeiras, e vou para São Paulo. Cara, eu estou muito lidando com torcidas o tempo todo. Não só por essa questão, eu sempre falo aqui, tá? Vou ser repetitivo, mas essa é uma pergunta que sempre me fazem. Mas não só pela questão de revelar o time ou da segurança dos jornalistas, mas eu acredito que a opinião do jornalista acaba sempre ficando condicionada ao time do coração. Vou dar um exemplo. Está lá o jornalista num Grenal, que é uma rivalidade muito forte, Inter e Grêmio, todo mundo sabe, o Grêmio e Inter, todo mundo sabe. Pênalti para o Grêmio. O árbitro não deu. Chamam a opinião do Gustavo. Gustavo, foi pênalti ou não? Aí o Gustavo, que revelou lá que é colorado, diz assim, não achei pênalti. O gremista que está ouvindo, esse colorado está falando isso porque é colorado. Outra situação, Grenal. O Gustavo revelou que é gremista. O Grêmio está lá jogando, o jogo está 0-0 e o Gustavo diz o seguinte, eu acho que o Grêmio está melhor no jogo. O Grêmio é melhor que o Inter nesse momento. Esse Gustavo aí está falando que é gremista. Entendem? A opinião ela vai ficar sempre ligada àquele time que o cara revelou. Quer dizer que você não pode revelar o time? Não. Tem gente que revela. Dou sempre os exemplos aqui. Mauro Betti, né? Renata Fã, enfim. Mas, cara, acaba ficando sempre condicionado. Eu não revelo, tá? Eu não revelo. O Andizu, seria uma boa eu criar um site com notícias e análises sobre o meu time? Talvez seria, Andizu. Talvez seria uma alternativa muito boa. Tem gente que está fazendo isso, está se dando muito bem. O Fabiano Baldasso está fazendo isso no Inter e o Marcos Perotto Júnior está fazendo isso em relação ao Grêmio. E um dos portais mais acessados do Brasil, um dos portais mais acessados, com o número de cliques mais acessados do Brasil, é o site Meu Timão, do Corinthians, tá? Fala só sobre o Corinthians, obviamente, e é um site que... Mas assim, ó, não, se você for abrir um site... Aqui vai uma dica interessante, tá? Que é o que o Meu Timão faz e é o que eu vejo a galera fazendo que dá certo. Se você for abrir ou começar a falar de um time, aí abrir um portal, um site, um Instagram ou um Facebook, falar só sobre um time específico, não fica só no oba-oba. Não fica só na versão oficial. Se é para dar pau, dá pau. Se é para criticar, critica. Não fica só no elogiozinho, e porque é o meu time e tal, porque isso aí não funciona. Se isso fosse fórmula do sucesso, as TVs e rádios oficiais, elas bombariam absurdamente. E não é o que acontece. A galera quer sempre ver uma visão também imparcial. Porque nem só o torcedor quer ouvir falar bem do seu time. Tá? Às vezes, quando o time está na meme, a galera quer sim ouvir uma opinião imparcial. Então, se você for abrir um site sobre um time, vai uma dica aí para vocês, na hora de criticar, critica também, tá? Fica só no oba-oba, não. O Alcimar Santana, qual foi a cobertura incrível que você fez no futebol? Ele está perguntando a mais incrível que eu fiz no futebol. Alcimar, final da Copa do Mundo de 2014, Argentina e Alemanha, no futebol nós estamos falando, né? Estava em loco, estava no Maracanã, e a principal reportagem na época da Band foi minha. Essa reportagem está no meu canal do YouTube, vocês podem ir lá, tá? Jornalista Berton, Gustavo Berton, jornalista, algo assim, vocês acham lá no YouTube. Aproveita lá, se inscreve no canal lá, tá? Assistam os vídeos, lá tem bastante vídeo também, as minhas lives eu costumo colocar lá. Essa reportagem tá lá, assistam, porque ela ficou uma reportagem bem bacana. Foi a reportagem da final da Copa do Mundo de 2014, que foi o evento mais legal de futebol que eu já presenciei, sem dúvida nenhuma. Tá lá, participar de uma emoção de uma Copa, né? Sabendo que tá todo mundo ali vendo, argentinos, alemães, mundo inteiro ligado, milhares de pessoas, e eu tá ali por uma emissora grande, né? Cobrindo uma Copa oficial, com crachá, porque muita gente fala assim, eu cobri a Copa do Brasil. Beleza, com crachá, foi pro estádio, entrou, entrevistou os principais jogadores. Eu nessa Copa, cara, eu entrevistei o Messi,
eu entrevistei o Cristiano Ronaldo, eu fiz jogo de Portugal, eu fiz jogo da Inglaterra, eu fiz Itália e Inglaterra, cara, em Manaus. Eu entrevistei o Drogba. Quem mais que eu entrevistei de legal nessa Copa, cara? Cara, entrevistei muita gente legal nessa Copa, velho. Foi inesquecível, assim. Então, mas claro que participar da Copa, a emoção de estar lá, quando eu entrei no Maracanã, que eu senti aquela aura toda, né? Aquele clima todo de uma final de Copa, que era algo que eu sempre sonhei, sempre quis estar. Realmente foi algo que me impressionou bastante, que foi a maior cobertura, sem dúvida nenhuma, que eu fiz foi estar nessa final da Copa do Mundo. Pude fazer a matéria, como eu falei, a matéria está lá no meu canal do YouTube, vocês vão lá, assistam, porque a matéria ficou bem legal. Né? Para vocês terem uma ideia, aquele jogo foi horário de Brasília, acho que 4 da tarde ou 5 da tarde, não me lembro, né? Mas foi assim, à tarde, se eu não me engano, aquele jogo. Eu fui sair da emissora, a gente colheu o material, para quem não sabe como funciona uma reportagem de televisão, vamos lá. A gente vai para o local, a gente sente o clima, a gente colhe o material, a gente assiste o jogo, a gente faz as entrevistas e a gente vai para a emissora, muitas vezes, às vezes não, mas muita gente vai para a emissora fechar lá o nosso texto, gravar e tal. Eu fui sair da emissora, o jogo começou, se não me engano, 4 ou 5 da tarde. Eu fui sair da emissora, da Band Rio, na época, às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Por que, Gustavo, que você ficou tanto tempo fazendo uma reportagem? Primeiro porque a reportagem era grande, uma reportagem de quase 8 minutos, se eu não me engano. Para isso, para uma reportagem de jogo, uma reportagem muito grande. Era a principal reportagem da emissora. E eu fiquei lá, olhando todas as imagens, escolhendo exatamente as sonoras que eu ia colocar, escolhendo tudo que eu tinha gravado, o que ia para o ar, o que não ia, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, enfim. Eu fiquei lá escolhendo por muito tempo, né, tudo que eu ia colocar naquela reportagem. Então, eu saí de lá às 6 horas da manhã. Tá? Foi algo incrível, realmente, onde eu me dediquei bastante. Eu acho que deu certo, porque a reportagem ficou muito legal. O Juan, Gustavo, tenho 17 anos e já estou pensando em um estágio, mas não sei como contatar alguma emissora ou rádio. Juan, manda e-mail aí para as emissoras que quer começar. Se você tem 17 anos, presumo eu que você não vai trabalhar por dinheiro, né? Obviamente que a gente não pode ficar trabalhando de graça a vida toda, mas no seu caso, 17 anos de idade, talvez um estágio voluntário para estar perto de pessoas e aprender não fosse de todo ruim. Então, sei lá, cara, propõe isso, né? Daqui a pouco você pode conseguir alguma coisa. Gustavo, quando vai abrir de novo o curso? Rafa Amaral está perguntando. Eu adorei muito, pretendo fazer novamente. Olha, enfim, ele deve estar falando, não sei se ele está falando da Semana de Jornalismo Esportivo ou do Entrando no Jogo, né? Como eu falei antes, ainda não sei, mas pretendo me organizar para abrir de novo aí a próxima turma do Entrando no Jogo. Gustavo, você acha que o Renato merece seleção? A live não é sobre isso, tá, Jairo? Não é sobre futebol, a live é sobre jornalismo esportivo. Mas acho que o Renato pode estar merecendo, sim, uma seleção brasileira, quem sabe. Um alô todo para a galera aqui, ó, um anjinho para a Marcele aí. Marcele, minha Nutri/Coach, ela é sensacional, essa menina sabe muito, demais. Vamos lá, o pessoal está dizendo aqui, do Palmeiras, o Thiago, do Palmeiras facilita, do Palmeiras facilita. Já imaginei muitas vezes trabalhando com você, Gustavo, um grande jornalista. Pô, Rafa, show de bola, quem sabe qualquer hora a gente não está trabalhando junto aí. Vambora, aprende aí as técnicas e vambora trabalhar aí com o jornalismo, que é show de bola. Caminhando já para o final da live, Josimar de Albuquerque, sobrevivente da tragédia da Chape, Rafael Renzel acaba de falecer. Pô, cara, será que isso é verdade isso? Então, vamos apurar isso aí. O Rafael Renzel, o cara lá de Chapecó. Boa noite, Berton. Manda um abraço para Porto Alegre. Estou em Porto Alegre, Marcele. Estou em Porto Alegre, estou aqui. Até não tinha avisado para a Marcele que eu estava em Porto Alegre. Tenho 39 anos, será que dá ainda para ser repórter? O Jairo Paiva está perguntando. Jairo, não há idade, tá? Para jornalismo. Não há idade para jornalismo. A gente trabalha até muito tarde na profissão. Eu dou o exemplo aqui do Sidney Fraioli, que é um cara que tem mais ou menos, acho que ele tem mais de 40 anos, e ele começou agora na Rádio Craque Neto, tá? É uma rádio que... rádio web sim, rádio web que tem
por jogo, já bateu 200 mil acessos. É muita audiência. E o Sidney Fraioli tem aí mais de 40 anos e ele começou como repórter, está aprendendo, se especializou, fez cursos, está indo para cima, está entrevistando, está trabalhando e sei lá por quanto tempo ele vai seguir a profissão, porque é uma profissão que não tem idade. Né? Você pode seguir ela aí até os 70 anos, cara. Se você está com 39, 40, se você seguir até os 70, você trabalhou aí 30 anos da sua vida. Uma coisa que você adora, tá? A Marcele está perguntando como faço para ter tanto sucesso quanto você. Até parece que a Marcele não é uma pessoa de sucesso, né? Até parece que ela não é uma pessoa de sucesso. Ser humano incrível e que, nossa, sabe demais sobre a vida, sobre alimentação, né? Usa alimentação para combinar com o bem-estar de vida como um todo, né? Ela sabe muito, essa menina, eu sou muito fã dela. Sou teu fã, tá, Marcele? Demais. O Matheus Sebem, estou largando o 7º período de Direito e embarcando no jornalismo. E agora, qual o seu conselho? Vamos lá, largando o 7º período de Direito e embarcando no jornalismo agora. Cara, meu conselho é o seguinte, ó. Entra de cabeça nessa vibe do jornalismo, aprenda as técnicas, se especialize naquilo que você gosta e procure sempre praticar o máximo que você conseguir, não ficar só na teoria da faculdade ou dos cursos. É muito legal você fazer uma faculdade, é legal você se especializar, mas é muito bom você colocar em prática. Então procura aí logo um estágio de cara, uma rádio web, uma TV web, uma emissora grande, por que não? Manda e-mail para todo mundo, diz que você quer começar, dependendo você aí com a coisa combinada do direito, você consegue ter aí uma expressão maior e melhor, né? Uma cabeça mais aberta para alguma coisa, falar um pouco aí de esporte combinado com direitos jurídicos, aí, enfim, você pode combinar alguma coisa, você pode agregar muito para o jornalismo, mas procure colocar em prática, tá, Matheus? Coloque em prática aquilo que você vai aprendendo, que você consiga trilhar aí a sua carreira o melhor possível. Show de bola, eu fico empolgado quando eu vejo gente vindo assim para o jornalismo, cara, é muito legal, tá? Então, assim, Matheus, aprenda bem as técnicas e, cara, procure praticar o máximo que você consegue. Gente, estamos chegando aqui no final. A Marcele está perguntando quando abre a próxima turma entrando no jogo. Eu já respondi aqui, estou tentando me organizar, tá, Marcele? Estou tentando me organizar aqui, que eu estou com 2 turmas aí que estão em andamento, eu quero dar o máximo de atenção, eu adoro dar atenção para meus alunos, estou tentando dar essa atenção para eles. Assim que eu me organizar, o máximo que eu conseguir, eu consigo abrir a próxima turma entrando no jogo. Então, quem ficou de fora, vai ficando atento aí minhas redes sociais, meus anúncios, que vocês ficam sabendo aí da próxima turma. Gente, um beijo para vocês, tá? Um beijo para todo mundo que participou, show de bola. Desculpa que eu não consegui responder, teve muita pergunta aqui de galera. Nossa, pergunta pra caramba aqui de gente. Desculpa não conseguir responder todo mundo, mas vamos assim, ó, vamos fazendo mais lives, tá? A gente pode combinar aí de toda terça que não tiver jogo, que eu não estiver trabalhando no jogo, eu faço live. Ia fazer uma live na quinta, mas não vou poder porque vou estar no jogo do Grêmio, né? Eu vou fazer amanhã o jogo do Inter e Novo Hamburgo, quinta eu faço o jogo do Grêmio com o Juventude. Esses jogos já estão com uma história contada, né? O Inter já está classificado, o Grêmio também. Mas, enfim, e vamos fazer uma live sexta, então, quem topa aí, sexta-feira, fazer uma live? De repente, um pouco mais cedo, né, para a galera conseguir aproveitar também aí o início do final de semana, e a gente faz uma live. Cara, tinha muita pergunta aqui no Instagram. Meu Deus, eu fiquei para trás aqui nas perguntas e acabei não respondendo. Nossa, mãe do céu. Foi mal aí, tá? Tento responder na próxima live. Um beijo para vocês, até mais, tchau e até a próxima.